Começaremos o nosso curso, então, com o aparelho reprodutor masculino, porque é muito importante a gente entender onde vai ser formado o gameta masculino, como ele será formado, para sabermos a contribuição desse gameta na formação do zigoto. Observaremos, então, a formação desse aparelho, tanto em mamíferos primatas quanto em domésticos. Então, todos os mamíferos possuem os mesmos componentes do aparelho reprodutor masculino. Quais são eles? Os testículos, os epidídimos e os ductos deferentes, que se encontram dentro do saco escrotal, fora da cavidade abdominal. E isso é uma característica dos mamíferos, né? Em quase todos os mamíferos, o testículo ele se encontra fora da cavidade abdominal. Nós veremos que isso é importante para ele conseguir manter a temperatura mais baixa do que a temperatura corporal. Bom, do ducto deferente, então, nós teremos o ducto ejaculatório e a uretra. Esses componentes do aparelho reprodutor, eles têm como glândulas anexas a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral. Então, observando aqui o aparelho reprodutor masculino, nós vemos que ele possui 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 ductos ejaculatórios e uma uretra. Em relação às glândulas anexas, possuem 2 vesículas seminais, uma próstata e 2 glândulas bulbouretrais. Numa visão posterior, podemos observar essas glândulas anexas. Temos aqui a bexiga como um referencial, ela não faz parte do aparelho reprodutor, mas ela está aqui como uma referência, porque os ductos deferentes, eles vêm por trás da bexiga e se inserem na próstata. Junto com eles se insere também as vesículas seminais. Então, as vesículas seminais, junto com os ductos deferentes, se inserem na próstata, que é a única, e abaixo da próstata nós conseguimos observar as 2 glândulas bulbouretrais. Se compararmos então o aparelho reprodutor masculino dos mamíferos primatas com o dos mamíferos domésticos, veremos que eles têm os mesmos componentes: 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, que vão desembocar junto com as vesículas seminais na próstata, onde vai então sair a uretra, que vai entrar no pênis. Ok? O que vai ser um pouco diferente é o formato, o tamanho, mas os componentes são os mesmos, exceto por algumas glândulas anexas. Então, suínos, bovinos e equinos têm os mesmos componentes de todos os mamíferos primatas. Porém, o gato só possui próstata e glândula bulbouretral, ele não possui vesícula seminal. E o cão só possui a próstata, ele não possui nem vesícula seminal e nem glândula bulbouretral. Se observarmos as glândulas anexas de um animal não castrado para um animal castrado, nós podemos ver que elas sofrem uma atrofia nos animais castrados. Então, a gente observa aqui as vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbouretral dos animais castrados, que está muito menor, muito involuída em relação ao animal não castrado. Como nós vimos, testículo, epidídimo e ducto deferente se encontram dentro de um saco escrotal que está fora da cavidade abdominal. A parede desse saco escrotal é muito importante,
porque ela permite a movimentação do testículo e que isso também será importante para a manutenção da sua temperatura. Então, de fora para dentro, nós observamos como camadas desse escroto a pele, está aqui em rosa, depois uma camada muscular em vermelho, que é o músculo dartos, depois uma fáscia, que é um tecido conjuntivo que separa os músculos, né? E aqui é uma fáscia espermática externa, que está aqui em azul claro. Depois um novo músculo, que é o músculo cremaster. Depois uma nova fáscia, que é a fáscia espermática interna. Depois nós encontramos duas túnicas, uma externa e uma interna, que são chamadas de túnica vaginal. E entre essas túnicas nós temos uma cavidade, que é a cavidade vaginal. Essa cavidade é importante para permitir movimentação desse testículo. Os testículos em mamíferos, eles são desenvolvidos dentro da cavidade abdominal. Eles se formam dentro da cavidade abdominal. E de acordo com a espécie, em determinada época de vida intrauterina ou pós-uterina, esse testículo ele vai se encaminhar, ele vai descer para o saco escrotal, através do canal ignal. Então, aqui a gente observa a descida desse testículo e, durante essa descida, ele leva junto com ele a cavidade peritoneal. E essa cavidade peritoneal, então, ela vai envolver o testículo, formando a cavidade vaginal. E seus revestimentos irão formar, então, as túnicas vaginais interna e externa. Esse processo vaginal, ele é fechado de forma que a cavidade vaginal deixa de se comunicar com a cavidade peritoneal, ok? Então, isso ocorre durante a descida do testículo e, por isso, essa cavidade permanece aqui embaixo envolvendo o testículo. Lógico que esse nome cavidade vaginal veio da mulher, mas a gente permaneceu com a mesma nomenclatura no homem para mostrar que são os mesmos elementos, que são os mesmos componentes, ok? No homem, a descida do testículo para o saco escrotal começa na 26ª semana e tem uma duração de mais ou menos 2 a 3 dias. Nos domésticos, essas descidas ocorrem em tempos diferentes. Então, nos domésticos, o testículo também é desenvolvido na cavidade abdominal, ele também desce para o saco escrotal. Caso não ocorra essa descida, o animal se torna estéril, isso também ocorre em humanos, né? Pode acontecer do embrião nascer ou do feto nascer com o testículo intraabdominal. E isso, então, traz esterilidade ao homem. Nos cães e gatos, o testículo permanece no abdômen até o 3º dia de nascido. Então, ele só vai descer após o 3º dia e essa descida dura de 4 a 5 semanas. A espermatogênese só vai se iniciar no 6º mês de vida. Nos equinos e ruminantes, os testículos atingem o escroto em 2 semanas após o nascimento. Nos suínos, os testículos descem após 60 dias de nascido. Como curiosidade, né, os elefantes, os testículos nunca descem. Então, nos elefantes, o testículo fica sempre intraabdominal, certo? Em alguns roedores e morcegos, eles descem somente na época do acasalamento, somente no período fértil e retornam à cavidade abdominal após esse período. Então, aqui observamos um testículo a olho nu, aonde a gente vê que ele está revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e dentro dele conseguimos observar alguns túbulos. Quando observamos nesse esquema em corte, a gente observa que esses túbulos eles estão organizados em compartimentos dentro do testículo. O testículo é considerado, então, uma glândula exócrina e endócrina. Exócrina porque ele produz o espermatozoide, né?
que é o gameta masculino, e por isso, então, o testículo é considerado a gônada masculina, e esse gameta masculino, ele vai ser transportado para fora do corpo. E é considerado uma glândula endócrina porque ele produz hormônios que são liberados na corrente sanguínea. E esse testículo, então, ele se localiza dentro do saco escrotal. Então, vamos ver as características morfológicas desse testículo. Como nós já vimos, então, ele está envolvido aqui pela cavidade vaginal, que tem a túnica externa e a túnica interna. Envolvendo a túnica interna, nós temos aqui uma cápsula de tecido conjuntivo, que é chamada de túnica albugínea. Essa túnica albugínea, ela envia septos para o interior do testículo, dividindo esse testículo em lobos. Dentro de cada lobo, nós podemos observar uma série de túbulos, que são chamados de túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos seminíferos é que são produzidos os espermatozoides. Toda essa região periférica do testículo, dividida em lobos, é chamada de parênquima. Esses lobos, eles ocorrem apenas na periferia. Na região central do testículo, eu tenho uma cavidade única, onde ela é chamada de mediastino. Então, os túbulos seminíferos do parênquima, todos irão se encontrar no mediastino, formando aqui uma rede testicular. Se cada túbulo, então, produz espermatozoides, esses espermatozoides serão enviados para essa rede testicular, onde eles serão todos misturados aqui no mediastino. Nesse outro esquema, a gente observa que dentro de cada lobo tem uma série de túbulos seminíferos que são bastante enovelados, e à medida que esses túbulos se aproximam do mediastino, eles se tornam retos, sendo chamados então de túbulos retos. Esses túbulos retos, eles se anastomosam, se fusionam na região do mediastino, formando a rede testicular. Dessa rede testicular partem pequenos túbulos que vão em direção ao epidídimo, que são chamados de túbulos eferentes. Eferentes porque eles estão saindo do testículo, indo para o epidídimo. Então, os túbulos que nós encontramos aqui no testículo são os túbulos seminíferos, túbulos retos e rede testicular. E os túbulos que comunicam o testículo com o epidídimo são os túbulos eferentes. Os túbulos seminíferos, então, quando observados em um corte, nós podemos observar a sua luz e a sua parede. Na parede desse túbulo seminífero, nós encontramos dois tipos principais de células. Essas células aqui, que ocupam toda a parede, tem um formato cilíndrico, que são as células de sustentação. E entre essas células de sustentação, a gente encontra um grupo de células que são chamadas de células germinativas. Então, essas células são responsáveis pela produção do espermatozoide, ou seja, são essas células que vão se dividir e se diferenciar para dar origem ao espermatozoide. Portanto, todo esse epitélio aqui é chamado de epitélio germinativo. Aqui nós estamos observando no microscópio óptico esse túbulo seminífero, onde observamos a luz, e o epitélio germinativo. Nesse epitélio germinativo, então, temos vários núcleos, que são núcleos tanto das células germinativas quanto das células de sustentação. Nesse menor aumento, nós podemos observar corte de vários túbulos seminíferos, e entre esses túbulos nós encontramos tecidos conjuntivos, que são chamados de tecido intersticial. Nesse tecido, nós encontramos células musculares, encontramos vasos sanguíneos e encontramos nervos, que são responsáveis pela vascularização, inervação e contração dos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, então, eles têm como função produzir o espermatozoide. Esses túbulos, eles vão se encaminhar para os túbulos retos.
né? Ou seja, quando eles se aproximam do mediastino, eles se transformam em túbulos retos, que nós estamos vendo aqui. Então, nos túbulos retos, nós não observamos mais na sua parede um epitélio germinativo, ok? Nós observamos ali, inicialmente, um epitélio cilíndrico simples, formado por células de sustentação. E, mais tarde, um epitélio cúbico simples, também formado por células de sustentação. Então, nos túbulos retos, nós não encontramos mais células germinativas. A função dele é o quê? É encaminhar os espermatozoides que foram produzidos nos túbulos seminíferos para a rede testicular. A rede testicular, então, é formada por uma série de túbulos que vão se fusionar, que vão se anastomosar, para poder misturar os espermatozoides produzidos por todos os túbulos seminíferos, certo? Ela também possui um epitélio cúbico simples formado por células de sustentação. Da rede testicular, então, os espermatozoides são encaminhados para os ductos eferentes, que são aqueles pequenos túbulos que vão levar o espermatozoide do testículo para o epidídimo. Esses túbulos, eles são formados por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico estereociliado, onde a gente encontra células basais, células ciliadas e células principais cilíndricas com estereocílios. Então, aqui na microscopia óptica, a gente consegue observar o epitélio do ducto deferente e aqui na sua luz a gente encontra os espermatozoides que estão sendo transportados. Durante a passagem do espermatozoide por esse ducto, ocorre uma reabsorção de água e uma reabsorção de cloreto de sódio, e que vão ser, então, devolvidos à circulação. Então, a função desse ducto é transportar os espermatozoides para o epidídimo. O epidídimo, então, é um órgão formado por um único túbulo, que é chamado de ducto epididimal, que está altamente enovelado. O epidídimo ele é alongado e está dividido em cabeça, corpo e cauda. Na região da cabeça, a luz desse ducto epididimal é estreita e na região da cauda, essa luz ela é mais dilatada. Se observarmos aqui na microscopia óptica, então veremos o epitélio desse ducto epididimal, que é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico estereociliado, e aqui no meio nós podemos observar os espermatozoides armazenados. Esse epitélio, ele tem então células basais e células principais cilíndricas com estereocílio. Aqui embaixo observamos no maior aumento na microscopia óptica, então, o núcleo das células cilíndricas principais, seus estereocílios, e aqui o núcleo das células basais. Então, a função do epidídimo é armazenar o espermatozoide e fazer com que ele sofra modificações fisiológicas e bioquímicas no processo que nós chamamos de maturação e que nós veremos mais tarde. Então, o espermatozoide, ele vem da rede testicular, passa pelo ducto eferente e desemboca então no epidídimo. Inicialmente na cabeça do epidídimo e mais tarde na cauda do epidídimo, certo? Aqui estamos vendo as células que compõem cada parte desses túbulos, né? A rede testicular é um epitélio cúbico simples, ducto eferente é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico estereociliado, assim como todo o epidídimo também é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico estereociliado. Nós vimos que no ducto eferente ocorre uma reabsorção de água e cloreto de sódio, a mesma coisa ocorre na cabeça do epidídimo. Nós temos uma nova reabsorção de água e de cloreto de sódio, ok? O ducto deferente, então, vai partir do epidídimo em direção à cavidade abdominal, vai fazer uma volta atrás da bexiga e vai desembocar na próstata.
esse ducto deferente, ele então vai conduzir os espermatozoides que estão dentro do saco escrotal para a cavidade abdominal. Então, aqui na microscopia óptica, a gente observa que ele tem um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, estereociliado. Então, o epitélio que nós já encontrávamos no epidídimo, e que envolvendo esse epitélio temos uma lâmina própria de tecido conjuntivo, uma camada muscular interna circular e uma camada muscular longitudinal externa, circular interna, longitudinal externa. Então, a gente consegue observar aqui, olha, que a camada muscular dele é muito grande. E externamente ele está envolvido por uma serosa. Assim que o ducto deferente se aproxima da próstata, ele possui ali uma pequena dilatação que é chamada de ampola. Essa dilatação ocorre devido à formação de várias glândulas ali no lâmina própria que vão desembocar na luz desse ducto deferente. Essas glândulas liberam uma secreção, um líquido que auxilia na manutenção e na condução do espermatozoide. O ducto deferente, então, como nós vimos, ele vai sair do saco escrotal e vai caminhar em direção ao canal inguinal e vai entrar dentro da cavidade abdominal. Esse ducto deferente, então, quando ele sai do testículo e vai em direção ao abdômen, ele fica revestido por alguns componentes que são importantes para a manutenção do espermatozoide e para regular a temperatura do testículo. Esses componentes em conjunto formam o cordão espermático. O que nós temos nesse cordão espermático? Temos o ducto deferente, temos uma vascularização e temos o músculo cremaster. Então, aqui a gente está observando esse músculo cremaster, né? Se eu abrir a pele, eu observo o músculo cremaster. Se eu abrir o músculo, eu observo aqui a vascularização. Então, nesse esquema, se nós fizermos um corte do cordão espermático, nós vamos observar o músculo cremaster envolvendo externamente esse cordão, o ducto deferente internamente e envolvendo esse ducto deferente a artéria testicular e as veias testiculares que formam aqui um emaranhado, formando o que nós chamamos de plexo pampiniforme. Então, eu tenho aqui um emaranhado de vasos que são importantes para manter a temperatura do testículo, ok? Então, aqui está o testículo, aqui o cordão espermático e aqui apenas o ducto deferente que permanece dentro da cavidade abdominal. Esse plexo pampiniforme, então, ele é um plexo de vasos que ocorrem aqui envolvendo todo o ducto deferente. Então, se nós observarmos aqui, olha, eu tenho esse plexo esticado e mais comprimido, mostrando a sua extensão, né? Mostrando que ele é tão enovelado que ele ocupa uma extensão pequena com uma grande quantidade de sangue. Se observarmos o saco escrotal num corte transversal, veremos então todos os seus componentes. Então, aqui observamos o testículo, onde dá para diferenciarmos o parênquima do mediastino. Aqui observamos uma parte do epidídimo, a cauda do epidídimo, o restante estaria aqui atrás do testículo. E aqui nós observamos o cordão espermático, aonde vimos o plexo pampiniforme, o ducto deferente está lá no meio dele, não conseguimos observar, e vimos aqui o músculo cremaster envolvendo esse plexo pampiniforme. Esse ducto deferente, então, que subiu dentro do cordão espermático, entrou na cavidade abdominal e agora vai dar uma volta atrás da bexiga e desembocar na próstata, né? Ele vai na sua porção aqui final formar uma ampola.
Esse ducto ele vai desembocar na próstata junto com a vesícula seminal. Então, a vesícula seminal mais o ducto deferente, eles se fusionam próximo à entrada da próstata, ok? A vesícula seminal, então, está aqui no corte histológico, né? Nós estamos vendo a sua luz, é uma luz bastante irregular, e ela vai, então, produzir uma secreção rica em frutose, que é um açúcar muito importante para o espermatozoide conseguir energia para sua movimentação. Então, a energia do flagelo do espermatozoide vem da quebra da frutose. Além disso, nessa secreção encontramos também vitamina C, prostaglandinas e proteínas. Essa secreção ela é alcalina e ajuda a neutralizar o pH ácido da uretra masculina. A gente tem que lembrar que a uretra masculina ela faz parte tanto do aparelho urinário quanto do aparelho reprodutor. Então, por ela vai passar urina e sêmen. Então, para limpar essa urina do pH ácido, eu preciso dessa secreção alcalina que vem da vesícula seminal. Então, a vesícula seminal ela vai neutralizar o ácido da uretra masculina e também vai ajudar a neutralizar o trato genital feminino. No trato genital feminino, a gente também tem um pH ácido, né? Esse pH é importante para que a mulher consiga se prevenir de patógenos, certo? A mulher ela tem uma uretra muito curta e com isso ela tem a maior chance de ter infecções. Então, para minimizar um pouco isso, o pH da vagina é bastante ácido para matar a maioria desses patógenos. Porém, esse pH ele também é capaz de matar o espermatozoide. Então, para que isso não aconteça, essa secreção ela neutraliza o pH vaginal para que o espermatozoide consiga ultrapassar ele, ok? A secreção da vesícula seminal constitui 70% do sêmen e essa vesícula se une com o ducto deferente para formar o ducto ejaculatório, que vai entrar na próstata. Em animais como o gato, que não tem vesícula seminal, a frutose ela é produzida pela secreção da próstata, tá? A frutose ela tem que ser produzida em todos os animais porque é ela que serve de alimento, ela que serve de energia para a movimentação do flagelo. Então, a união do ducto deferente com a vesícula seminal forma o ducto ejaculatório, que passa então por dentro da próstata. Então, dois ductos ejaculatórios vão passar por dentro da próstata e eles vão desembocar na uretra, que também passa por dentro da próstata, ok? Então, na próstata nós encontramos aqui os dois ductos ejaculatórios e essa abertura que é a uretra. Dessa forma, então, os espermatozoides que vieram do ducto deferente e a secreção da vesícula seminal vão se misturar aqui dentro desse ducto ejaculatório. Esse ducto possui um epitélio cúbico simples e a sua função vai ser conduzir esse espermatozoide para a uretra e, consequentemente, para fora do aparelho reprodutor masculino. A próstata, então, por onde passa o ducto ejaculatório e a uretra, é uma glândula, né, que secreta um fluido também alcalino, formado por ácido cítrico, zinco, amilase, PSA e fosfatase ácida, ok? O PSA é chamado de antígeno prostático específico, então ele é uma proteína que é produzida especificamente na próstata e por isso ele é indicado para a detecção de câncer de próstata. Então, você faz um exame para detectar a quantidade de PSA na próstata para saber se ela tem algum tumor maligno ou benigno, né? Normalmente aumenta a secreção dessa proteína nos tumores, ok? Esse fluido, ele também neutraliza o pH vaginal. Então, na verdade, todo o sêmen, ele vai neutralizar o pH vaginal. E ele constitui de 10 a 30% do sêmen e mantém esse sêmen mais líquido,
ok? Assim que o sêmen sai, ele está mais gelatinoso e depois ele vai se liquefazendo devido a algumas secreções da próstata. Os ductos ejaculatórios, eles vão desembocar na uretra, certo? Na altura da próstata, porém a uretra agora ela vai desde a próstata até o pênis. Então a gente divide a uretra de primatas em uretra prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa. Prostática que está dentro da próstata, membranosa que está dentro do diafragma urogenital e esponjosa está dentro do pênis e muitas vezes então também é chamada de uretra peniana. Em domésticos, a uretra está dividida apenas em duas. A uretra pélvica está dentro da cavidade pélvica, então é tanto a prostática quanto a membranosa, e a uretra peniana que está dentro do pênis, ok? Bom, como última glândula anexa, temos as glândulas bulbo-uretrais, que também são chamadas de glândulas de Cooper. Essas glândulas, elas se localizam dentro do diafragma pélvico, porém elas vão desembocar na uretra peniana. Se nós observarmos aqui, temos dois ósteos bulbo-uretrais na uretra peniana, que vêm do ducto das glândulas bulbo-uretrais, ok? Elas são glândulas de secreção principalmente proteica, como nós estamos vendo aqui no corte histológico, certo? E ela produz um líquido pré-ejaculatório, ou seja, um líquido que vai passar pela uretra antes do sêmen. E esse líquido, então, vai limpar a uretra para a passagem do esperma. Então, esse líquido, ele serve para retirar o resto de urina que possa vir a ter ali na uretra, para que o sêmen, então, quando passar, carregue apenas espermatozoides e as suas secreções, ok? Ela constitui 5% do sêmen. Apesar da sua função ser só de limpeza, quando o sêmen passa, ele acaba carregando também a secreção dessa glândula que passa a fazer parte do sêmen. Em animais como o cão, que não tem glândula bulbo-uretral e não tem vesícula seminal, ou seja, ele só tem a próstata tem que ter secreção que faça a função de todas as outras glândulas. Então, em cães, a próstata ela possui a sua secreção dividida em 3 frações. A primeira fração, pré-espermática ou uretral, esse líquido tem a função de limpeza da uretra e lubrificação da genitália feminina. Depois, vem uma segunda fração, que é espermática, que aí sim é uma fração rica em espermatozoide. E depois que passa o espermatozoide, vem uma terceira fração, que é a pós-espermática ou prostática, que é um líquido que vai diluir melhor os espermatozoides, proporcionando um transporte no trato genital feminino mais rápido, tá? Então, é um líquido que vai servir para diluir o sêmen, para facilitar o transporte do espermatozoide dentro do aparelho reprodutor feminino. Essas 3 frações, então, são prostáticas, ou seja, elas vêm da próstata, certo? A primeira e a segunda sem a primeira e a terceira sem espermatozoide e a segunda com espermatozoide. E vai ter então a função da glândula bulbo-uretral, da vesícula seminal e da própria próstata. A uretra, então, ela vai passar pelo pênis para desembocar o espermatozoide fora do aparelho reprodutor masculino. Envolvendo essa uretra, nós temos tecidos eréteis, ou seja, tecidos que são altamente vascularizados e que vão permitir a ereção e, com isso, permitir a cópula. Envolvendo intimamente a uretra, temos o corpo esponjoso. Envolvendo esse corpo esponjoso, temos 2 corpos cavernosos. O corpo esponjoso, então, ele envolve a uretra desde o bulbo até a parte final do pênis, aonde ela se diferencia na glande do pênis. E os 2 corpos cavernosos envolvem esse corpo esponjoso e os 3, então,
são altamente vascularizados e quando se enchem de sangue ocorre a ereção do pênis. Em domésticos, nós temos dois tipos de pênis, o pênis fibroelástico e o pênis membranoso. Nesse esquema, a gente consegue diferenciar um do outro pela presença desse S peniano que ocorre no pênis fibroelástico. Então, o pênis fibroelástico ele tem essa flexura sigmoide em forma de S, que é característico dele. Ele tem mais tecido fibroso, então, se nós observarmos um corte desse pênis, nós vamos ver o tecido cavernoso e o esponjoso mais fibroso, com pequenos espaços sanguíneos, então uma pequena quantidade de sangue entra nesses tecidos, né? Pouca retenção de sangue na ereção e possui processo uretral, ou seja, a uretra ela cresce para fora do pênis, ok? Isso ocorre em ruminantes e em suínos. Nesses animais, né, como o pênis ele não é preenchido por grande quantidade de vasos sanguíneos, essa vascularização ela não é necessária para que ocorra a cópula. O que vai segurar esse S peniano é o músculo retrator do pênis, que quando ele é distendido, ele permite que o pênis cresça, que o pênis se torne reto, e isso então permite a cópula. No pênis membranoso, ou também chamado de músculo cavernoso, nós temos mais tecido cavernoso, esse tecido cavernoso altamente vascularizado, grandes espaços vasculares, e o sangue aqui então vai ser importante para a ereção desse pênis, né? Então, esse tipo de pênis é igual ao pênis de humano. Então, podemos considerar o pênis de humano membranoso, que é o mesmo pênis que encontramos em equino e carnívoro, e nos outros animais, os pênis fibroelástico. Se compararmos aqui, temos um pênis cavernoso, altamente vascularizado, e aqui um pênis fibroelástico poucamente vascularizado. Além disso, no fibroelástico encontramos o processo uretral, que não encontramos aqui no pênis membranoso. Alguns animais apresentam uma diferenciação na sua glande, como é o caso do cão, em que na sua glande encontram-se o osso peniano, tá? Que facilita a cópula, e no gato, que também na sua glande são encontradas espículas córneas. Essas espículas são formadas apenas por pele, não tem nenhum osso, mas ela também facilita no atrito entre o aparelho reprodutor masculino e feminino, facilitando a cópula. Então, o caminho que o espermatozoide vai percorrer dentro do aparelho reprodutor masculino é o seguinte: ele é produzido no testículo, armazenado no epidídimo. Se houver estímulo, ele vai sair pelo ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra, ok? Se não houver estímulo, esse espermatozoide permanece no epidídimo e aí ele é reabsorvido, ok? Após um tempo de permanência no epidídimo, esse espermatozoide ele não é mais viável para fecundação, então ele é reabsorvido e novos espermatozoides virão do testículo para serem armazenados ali, certo? A produção do espermatozoide ela é constante. Lógico que se tem uma atividade sexual alta, essa produção pode aumentar, mas ela tem um limite, certo? Então, os animais eles produzem até um certo limite diário de espermatozoide e esse limite pode variar, né? Essa quantidade, na verdade, até atingir o limite pode variar de acordo com o estímulo. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês em relação ao aparelho reprodutor masculino, né? Foi muito por alto, isso não é nenhuma anatomia, nem uma histologia, é um resumão para a gente entender como que esse gameta é produzido, aonde ele é produzido e qual o percurso que ocorre dentro desse aparelho reprodutor masculino e, além disso, as secreções que se juntam
a esse espermatozoide para formar o sêmen, como são produzidas e qual a importância delas, ok? Então, até a próxima aula e obrigado por assistir.